Então, pessoal, vamos continuar a construção da tabela verdade, tá? Então, nesse exercício aqui, a gente tem que resolver o meu W, que é a minha fórmula P ou Q e R, C e somente C, P ou Q, E, P ou R. Considerando, então, aí que nós temos P, Q e R, eu inicio fazendo as minhas combinações de verdadeiro e falso para P, Q e R nas minhas 3 primeiras colunas. Então, essas são as combinações, tá? Eu tenho verdadeiro, verdadeiro, verdadeira, verdadeiro, verdadeiro, falso. São todas as possíveis combinações de verdadeiro e falso para essas 3 variáveis aqui, P, Q e R. Aí, como nós estávamos fazendo, nós vamos por ordem, né? A construção da minha tabela. Então, considerando que isso aqui é uma bicondição, eu vou resolver tudo que tá, eu vou construir tudo que tá antes aqui da minha bicondição, da minha setinha, né? C e somente C, né? E que eu até coloquei de vermelho. E depois tudo que está de azul, e depois eu faço a bicondição do que está de vermelho com o que está de azul. Lembrando, o que é bicondição? Então, eu vou considerar a minha ida. Na minha ida, o que está de vermelho é a minha premissa e o que está de azul é a minha conclusão. E a minha volta, o que está de azul passa a ser minha premissa e o que está de vermelho é minha conclusão. Eu só coloquei o W aqui para facilitar a escrita da tabela, porque aqui a gente não tem tanto espaço. Então, minha última coluna eu vou chamar de W. Mas não é necessário chamar de W, tá? Só foi uma opção aqui devido ao espaço. Então, o próximo que eu vou, pensando só na parte vermelha, eu vou iniciar pelo que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é o quê? Q e R. Então, eu resolvo Q e R. Tendo Q e R, eu consigo resolver o quê? P ou Q e R, que vai ser a minha próxima coluna. Tendo tudo isso que está aqui de vermelho, eu vou construir o que está de azul. Então, eu inicio por P ou Q, e depois P ou R, e depois eu uno P ou Q e P ou R. E então, eu tenho tudo que está de vermelho, tudo que está de azul, e faço C e somente C, que é o que eu chamei de W, que é o total, é o todo, aliás, né? Como aqui não caberia eu escrevi tudo isso, eu chamei de W, só por essa razão, ok? Pensando então em Q e R, é a minha segunda coluna com a minha terceira coluna. Lembrando que o E, o que ele diz? Que vai ser verdadeiro somente quando os dois são verdadeiros. Tá? O P a primeira proposição é verdadeira e a segunda também. No caso, Q e R, ok? Quando os dois são verdadeiros, é verdadeiro. Então, pensando aqui na minha segunda coluna e terceira coluna, verdadeira com verdadeiro é o quê? Verdadeira. Verdadeira com falsa é o quê? Falsa. Falsa com verdadeira é o quê? Falsa. Verdadeira. Falsa com falsa é o quê? Falsa. Verdadeira com verdadeira, lembrando que quando as duas são verdadeiras, no E é verdade. Então, verdadeiro. Verdadeiro e falso, falso. Falso e verdadeiro, falso. Falso e falso, falso. Então, somente quando as duas são verdade, é verdade. O restante é tudo falso. Beleza, então a gente conseguiu o que está dentro do parênteses. Agora, né, sempre do interior para o exterior. Agora eu posso conseguir o P ou tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou comparar a minha primeira coluna P com o que eu acabei de fazer aqui, que é a minha quarta coluna. Como é o ou que eu vou considerar, até coloquei aqui de preto o ou para destacar, o que eu posso pensar? Só vai ser falso quando as duas forem falsas ao mesmo tempo. Caso contrário, é verdadeiro. Então, pensando aqui, o P, né? E aqui o Q e R. Verdade com verdade vai ser verdade, porque só é falso quando os dois são falsos. Verdade com falso vai ser verdade, porque tendo uma verdade, é verdade no ou.
Verdade com falso é verdade. Verdade com falsa é verdade. Falsa com verdade é verdade. Falsa com verdade, com falsa é falsa. Lembrando que o ou, quando as duas são simultaneamente falsa, é falsa. Lembrando, no e, as duas simultaneamente verdadeira é verdadeira. E no ou, as duas simultaneamente falsa é falsa. Falsa com falsa é falsa. Falsa com falsa é falsa. Então, nesse caso, eu tenho aqui 3 falsas. As 3 últimas aqui. Ok, agora nós vamos para a minha conclusão da minha ida, né? O P, ou Q, E, P ou R. Vamos resolver primeiro esse e depois esse. P ou Q, ou seja, primeira linha e primeira coluna e segunda coluna, né? Como é ou, o que o ou diz? Que quando os dois são falsos, é falso. No caso, ó, comparando P e Q, onde que os dois são falsos? Só aqui, ó, na sexta linha com a sétima linha, tá vendo? Falso, falso, falso e falso. O resto é tudo verdade. Então, verdade, 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 verdade. E aqui que eu tenho falsa com falsa é falsa. Falsa com falsa é falsa. Ok? E novamente o ou, só que P ou R. Então, a primeira coluna com a terceira coluna. Novamente, só vai ser falsa quando as duas são falsas. Pensando, então, vamos pular essa coluna aqui, a segunda coluna, e pensar só na primeira e na terceira. Pensando só na primeira e na terceira, onde que é falso e falso? Somente a última linha, certo? Que eu tenho aqui, ó, falso com falso. Então, o resto é tudo verdade, tá? Me perdoe. Somente na última linha, não, né? Aqui na última, que é a oitava, e na sexta linha, que eu tenho aqui, ó. O P é falso e o R também é falsa. Então, falsa com falsa, duas proposições falsas, então vai ser falsa, certo? Só corrigindo, então. Então, vocês percebem que tem que ter bastante atenção. A regrinha não é difícil. O que é fácil acontecer aqui é você não prestar atenção e se perder aí no meio do caminho. Mas vamos lá, nós estamos acabando. Agora eu já tenho esse bloquinho aqui, né? P ou Q, e esse daqui, P ou R. Agora eu vou fazer P ou Q e P ou R. Ou seja, vou considerar essa minha última linha, coluna, penúltima coluna com a minha última coluna, ok? Como é um E, o que a gente sabe? Só é verdade quando os dois são verdade. Então vamos ver, pensando assim, ó, que é verdade com verdade é verdade, 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 verdade com falsa, falsa, falsa com verdade, falsa, verdade com falsa, falsa. Nessa perspectiva, nessa linha de pensamento, então, nós temos então só os 3 últimos como falso, o resto tudo verdade. Agora, o W, lembrando que eu só coloquei para dar um nome para o todo aqui, ok? Para facilitar na minha tabela. Olhando o todo, então, me perdoem, gente. Olha, estou dando aula o dia inteiro. E aí acabei bocejando aqui no meio do vídeo, mas vamos dar continuidade aqui. Que dá pra gente entender aqui a resolução do exercício. Então, eu tenho aqui tudo que está de vermelho, C e somente C, tudo o que está em azul, ok? Então, qual é a bicondição? Eu vou considerar como verdade quando os dois são verdadeiros e quando os dois são falsos. Pensando assim e comparando essa coluna minha aqui vermelha com essa minha coluna azul, que tá, né, azul,
eu tenho aqui verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade. Como é tudo verdade com verdade, então é verdadeiro. São todas verdadeiras. Essas primeiras que eu comparei. E essas três últimas eu tenho falsa com falsa, falsa com falsa, falsa com falsa. Como ambas são falsas, também são todas verdadeiras. Sendo assim, eu tenho então que essa minha fórmula, né? Essa minha fórmula, ela então é toda verdadeira. Essa minha proposição composta, W, ok? É tudo verdade. Como é tudo verdade, como nós vimos, eu posso chamar então de uma tautologia. Bom, gente, é isso. São. Assistam todos os vídeos, considerem o material colocado no Moodle também, estudem para a prova, prestem atenção em cada explicação. O vídeo você pode ir, voltar, quantas vezes você achar necessário, ok? Aproveitem esse material, resolva as listas de exercício e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova, ok? Muita atenção na construção da tabela, mas percebam que não é difícil, ok? É mais uma questão de atenção mesmo. Bons estudos para vocês, espero que essa videoaula tenha ajudado.
Então, verdade, 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 verdade. E aqui que eu tenho falsa com falsa é falsa. Falsa com falsa é falsa. Ok? E novamente o ou, só que P ou R. Então a primeira coluna com a terceira coluna. Novamente, só vai ser falsa quando as duas são falsas. Pensando, então vamos pular essa coluna aqui, a segunda coluna, e pensar só na primeira e na terceira. Pensando só na primeira e na terceira, onde que é falso e falso? Somente a última linha, certo? Que eu tenho aqui, ó, falso com falso. Então o resto é tudo verdade, tá? Ah, me perdoe. Somente na última linha não, né? Aqui na última, que é a oitava, e na sexta linha, que eu tenho aqui, ó. O P é falso e o R também é falsa. Então, falsa com falsa, duas proposições falsas, então vai ser falsa, certo? Só corrigindo, então. Então, vocês percebem que tem que ter bastante atenção. A regrinha não é difícil. O que é fácil acontecer aqui é você não prestar atenção e se perder aí no meio do caminho. Mas vamos lá, nós estamos acabando. Agora eu já tenho esse bloquinho aqui, né? P ou Q, e esse daqui, P ou R. Agora eu vou fazer P ou Q e P ou R. Ou seja, vou considerar essa minha última linha, coluna, penúltima coluna com a minha última coluna, ok? Como é um E, o que a gente sabe? Só é verdade quando os dois são verdade. Então vamos ver, pensando assim, ó, que é verdade com verdade é verdade, 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 verdade com falsa, falsa, falsa com verdade, falsa, verdade com falsa, falsa. Nessa perspectiva, nessa linha de pensamento, então, nós temos então só os três últimos como falso. O resto, tudo verdade. Agora, o W. O W, lembrando que eu só coloquei para dar um nome para o todo aqui, ok? Para facilitar na minha tabela. Olhando o todo, então, me perdoem, gente. Olha, estou dando aula o dia inteiro. E aí acabei bocejando aqui no meio do vídeo, mas vamos dar continuidade aqui. Que dá pra gente entender aqui a resolução do exercício. Então, eu tenho aqui tudo que está de vermelho, sei somente se tudo o que está em azul, ok? Então, qual é a bicondição? Eu vou considerar como verdade quando os dois são verdadeiros e quando os dois são falsos. Pensando assim e comparando essa coluna minha aqui vermelha com essa minha coluna azul, que tá, né, azul, eu tenho aqui verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade, verdade com verdade. Como é tudo verdade com verdade, então é verdadeiro. São todas verdadeiras. Essas primeiras que eu comparei. E essas três últimas eu tenho falsa com falsa, falsa com falsa, falsa com falsa. Como ambas são falsas, também são todas verdadeiras. Sendo assim, eu tenho então que essa minha fórmula, né? Essa minha fórmula, ela então é toda verdadeira. Essa minha proposição composta, W, ok? É tudo verdade. Como é tudo verdade, como nós vimos, eu posso chamar então de uma tautologia. Bom, gente, é isso. Assistam todos os vídeos, considerem o material colocado no Moodle também, estudem para a prova, prestem atenção em cada explicação. O vídeo você pode ir, voltar, quantas vezes você achar necessário, ok? Aproveitem esse material, resolva as listas de exercício e eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova.
ok? Muita atenção na construção da tabela, mas percebam que não é difícil, ok? É mais uma questão de atenção mesmo. Bons estudos para vocês, espero que essa videoaula tenha ajudado.